Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus companheiros de viagem através das páginas da Bíblia, eu estou aqui novamente. Marcos capítulo 10, parte 2, episódio de número 480, esta que é a 6ª temporada, a gente está vendo Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo por capítulo, nessa pregação expositiva, nesse estudo sequencial do texto bíblico, para a gente aprender mais um pouquinho. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo jóia. Embora as lutas sejam constantes, nós vamos vencendo em nome de Jesus. Vamos continuar falando do jovem, aquele jovem governante ali, aquele jovem rico que se aproximou de Jesus querendo saber como que ele ia conquistar a vida eterna? Vamos lá? Vamos lá então. Então muitas vezes, meus queridos, os professores bíblicos, eles tentaram classificar todos os que são mencionados na Bíblia como sendo definitivamente bons ou totalmente maus, mas não é assim. Se o último exibe alguma excelência, ele é depreciado ou explicado. Se os primeiros tiverem falhas, elas são cuidadosamente ocultadas. Mas a Bíblia não dá tal decisão definitiva a respeito deles. Menciona as falhas dos santos e exibe as excelências daqueles cujo caráter e destino são duvidosos. Aqui, por exemplo, nesse texto, é mencionado alguém que não era o que deveria ter sido, de quem é dito com ousadia: Jesus, olhando para ele, o amou. O sentimento com que o nosso Senhor o considerava não era resultado de consideração por sua posição social. Entre nós, muitas vezes, alguém de caráter duvidoso por ter riqueza ou perspectivas brilhantes é admitido em círculos dos quais deveria ser excluído. E um homem rico não é informado de seus pecados como um homem pobre seria. De modo que é mais difícil para ele entrar no reino dos céus. Mas com o nosso Senhor a estima não foi conquistada pelo que aquele homem tinha, mas pelo que ele era. Tampouco o nosso Senhor foi influenciado pelo conhecimento religioso do jovem, pois ele deu pouca importância ao conhecimento teológico que ele possuía, como possuído por vários fariseus. E como o conhecimento não conquistara o seu amor, nem a ignorância e o erro o impediram. Havia evidentemente muito nesse jovem governante que era louvável e amável. Tudo o que encontrava sua fonte em Deus, pois mesmo aqueles que não são seguidores decididos de Cristo têm neles vislumbres da luz celestial. Ele se ajoelhou diante do camponês mestre da Galileia e dirigiu-se a ele com reverência. A verdadeira cortesia é consideração pelos outros, consideração por seus sentimentos, respeito, caráter, e isso foi exibido pelo jovem governante a quem Jesus amava. Não houve grosseria como dos saduceus herodianos, nem qualquer explosão de raiva pelo sacrifício exigido dele. O que devo fazer? Não para ganhar riqueza ou fama, mas a vida eterna. Nunca uma pergunta mais apropriada escapou dos lábios humanos do que quando correu um certo governante para ele e, ajoelhado aos seus pés, perguntou-lhe: bom mestre, o quê? Que coisa boa deve se fazer para herdar a vida eterna? O quê? Com calma característica, Jesus o afastou do pensamento de sua capacidade de fazer qualquer boa coisa e de sua pergunta sobre o que é bom. Somente os bons podem fazer coisas boas e ninguém é bom exceto um mesmo, Deus. Portanto, você não é bom. Portanto, você não pode fazer nada. Isso é tudo. Há um caminho para a vida, o caminho dos mandamentos. Se, portanto,
Queres entrar na vida? Guarda os mandamentos. Eles conduzem à vida eterna. Ao longo desse caminho, ele respondeu: eu já andei. Todas essas coisas tenho observado desde a minha juventude. Isso não foi uma vanglória vã, pois Jesus, olhando para ele, o amou. Mas o pensamento de fazer coisas boas e de reivindicar a vida eterna como herança ainda preenche os pensamentos do jovem governante. A ousada exigência é levada ao máximo. O que me falta ainda? Infelizmente, uma coisa te falta. Jesus não foi indelicado nem severo em sua exigência. O jovem pressionou por uma resposta e o prêmio estava ao seu alcance. Se ele poderia pagar o preço, se ele realmente estava preparado para fazer qualquer coisa boa, como que coisa boa implicava, se ele valorizava a vida eterna tanto quanto suas palavras pareciam indicar, deve ser provado. Vai! Vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu, após me seguir. E aí, infelizmente, seu semblante caiu e ele ficou triste e partiu. Triste porque ele era um que tinha muitas propriedades. Ele não era o único triste. Uma nuvem baixa deve ter passado sobre a testa do próprio rabino. O que Jesus lhe ofereceu por suas riquezas e o que ele perdeu ao retê-los. Aquilo que só pode ser obtido por meio de grande sacrifício e esforço, por afastamento do mundo, por tal apreensão do espiritual que leva à rendição do material, aquela fé em Deus que eleva o coração confiante de sua confiança nas posses que os olhos podem ver e as mãos manuseiam e que prometem muitos bens por muitos anos para aquele tesouro no céu que não desaparece. Para o homem imperfeito há uma perfeição, a qual ele será conduzido se abandonar tudo e seguir a Jesus. Desse caminho, o jovem governante nesse momento se afasta, talvez para refletir, para se arrepender, para se voltar novamente para o mestre que foi paciente e finalmente luta de longe para se juntar à companhia daqueles que fizeram o sacrifício de todas as coisas pelo reino dos céus. Que coisa fantástica! Aquele que realmente deseja ter vida eterna deve se contentar em ser liberto de qualquer coisa que afaste o coração dessa vida. Os vivos para este mundo presente assim retiram o coração. Que muitos homens ricos entrem, embora dificilmente, no reino dos céus e retenham o seu lugar nele, é um sinal da prevalência da graça de Cristo. No entanto, estes cessam de confiar nas riquezas ou no engano das riquezas. Isso sufocaria neles as sementes da vida eterna. Vai, vende tudo e vem e siga-me. Quem pode dizer qual poderia ter sido o efeito do seu sacrifício? Ele poderia ter enriquecido o mundo, quem sabe, com o quinto evangelho. Ele poderia ter levado muitos dos governantes acreditar, mas por enquanto ele perdeu sua chance. E o mundo fica pior por sua decisão, assim como fica pior por cada erro dos homens. O que ele ganhou? Suas grandes posses. Dizem que Dante escreveu a respeito dele, dizendo que o encontrou no inferno. Suas grandes posses, mas apenas por um tempo, pode ter sido um tempo muito breve. E ao desfrutar dos frutos de sua riqueza, o pensamento sempre brotaria espontaneamente em sua mente. Eu comprei isso com o preço da vida eterna. Por isso desisti da esperança, isso eu escolhi em vez de seguir o bom mestre. Aquele que abandona tudo por Cristo encontra tudo em Cristo, mas aquele que tem alguma posse da qual não abriria mão, mesmo para a vida eterna, perde tanto a vida quanto a posse. Bem pode ser acalentada a esperança de que este em quem o olhar amoroso, se não o beijo amoroso de Cristo, descansou. Voltou-se novamente e colocou tudo a seus pés, sim, e também sua própria vida, ou se juntou àqueles que eram possuidores de terras ou casas e que os vendiam e traziam os preços das coisas que eram vendidas e os colocavam aos pés dos apóstolos. Gentilmente Jesus ensinou ao governante rico que com toda a sua riqueza
Faltava-lhe pelo menos uma coisa. E o que era essa coisa? Nós temos nessa sessão aqui, desse texto bíblico, a narrativa muito interessante. O assunto era o jovem, no brilhante e belo auge da vida, um dos governantes da sinagoga, provavelmente, um homem extremamente rico. Era uma pessoa extremamente interessante, era franco, sincero, amável. Ele possuía muitas qualidades cativantes. Nem isso tudo. Ele era externamente moral, além disso tudo. Externamente observador da lei de Deus, religioso. E não muito longe do reino dos céus, segundo ele. Esse jovem governante, com pressa ofegante para não perder a oportunidade antes que o Salvador partisse, veio correndo e caiu de joelhos diante dele. A maneira também pela qual ele fez sua pergunta foi altamente respeitosa e até reverente, como transparece das palavras com as quais ele se dirigiu a ele, pelo título de Bom Mestre. Ele reconhecia sua autoridade de mestre, sua bondade de coração, tendo acabado de testemunhar a graciosidade e benevolência com que recebia as criancinhas e as abraçava. O nosso Senhor parece reprová-lo de maneira gentil com base nesse título e especialmente rejeitar o termo bom aplicado a ele. Ele aparentemente se recusa a aceitá-lo como a mera expressão convencional, aplicada de maneira impensada, mas ao examinar o assunto mais de perto, ficará evidente que o nosso Senhor desejava elevar a noção do jovem governante sobre si mesmo como Messias e elevar os seus pensamentos a Deus. Ele desejava dar a esse jovem uma dica de que ele era mais do que um professor comum em Israel, que ele era mais do que um mero professor possuindo grande excelência de caráter e bondade de coração, que ele era um professor enviado por Deus e, portanto, investido da mais alta autoridade e detentor de uma comissão divina. Sim, ele próprio divino. Para esse fim, ele exige que o governante reflita em que base ele aplicou o termo bom, lembrando de que não havia ninguém absolutamente bom exceto Deus, implicando a inconsistência de sua posição e a injustificação de chamá-lo de bom quando ele não o considerava divino. Com todas as vantagens desse jovem, meus queridos, ele sentiu a necessidade de algo mais, de algo melhor. Ele tinha desejos por algo mais elevado. Sua riqueza, com todas as facilidades que oferecia, todos os lucros que implicava, todos os prazeres que proporcionava, não satisfazia seus desejos e nem supria as suas necessidades espirituais. Seus anseios por algo melhor do que a terra ou os sentidos poderiam permaneceram insatisfeitos. Ainda havia um vazio que o mundo não poderia preencher. Ele sentiu anseios irreprimíveis pela imortalidade. Ele ouvira a promessa de um reino feito aos filhinhos que crescem, ou melhor, a todos os que possuíssem um espírito quebrantado, humilde como de uma criança. Ele próprio recebeu recentemente a herança de muita riqueza, grandes posses e, portanto, é levado a fazer a pergunta muito natural dadas as circunstâncias: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele estava vivo pelo valor de sua alma. Ele sentiu a suprema importância da vida eterna. Sua pergunta, portanto, não foi motivada por uma mera curiosidade, nem foi uma pergunta fria ou descuidada, era francamente sincero. Era uma questão de vida ou morte para ele. O que devo fazer para herdar a vida eterna? A questão, ela continha a própria essência do farisaísmo, que fazia a religião consistir em fazer, aderir escrupulosamente a regras externas de conduta. O erro desse jovem foi o da maior parte de sua nação, pois Israel, que seguiu a lei da justiça, não alcançou a lei da justiça. Por quê? Porque eles a buscaram não pela fé, mas como se fosse pelas obras da lei. A primeira indagação desse jovem mostra que ele esperava se qualificar para a vida eterna, fazendo muitas coisas grandes ou alguma coisa boa e especial. Que coisa boa
eu devo fazer para herdar a vida eterna? Vida? A isso nosso Senhor respondeu: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Com essa resposta, ele pretendia convencê-lo que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada aos olhos de Deus, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. E para levá-lo à conclusão de que a justiça de Deus sem a lei é manifestada, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas, sim, a justiça de Deus, que é pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Tá bom, meus queridos? A gente ainda vai voltar mais um pouquinho nessa história, continuar aqui no capítulo 10, muitas lições fantásticas do texto bíblico. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Não tem a ver com fazer, queridos. Jesus já fez. Tem a ver com se entregar, com deixar tudo o que se torna impedimento e seguir após ele. Tem feito isso? Então faça, ainda dá tempo. Deus abençoe, a gente se vê em breve no próximo episódio, sem falta, se Deus quiser, para continuar a nossa viagem através das páginas da Bíblia. Tchau, tchau. Deus abençoe.